Muito bem, e hoje eu estou com Reckless, mais um título aqui da dupla Ed Brubaker e Sean Phillips, eles que são conhecidos como os mestres do crime noir. Eles têm feito aí uma boa dupla, né? Mais uma vez aqui um review de um quadrinho deles e lançado aqui no Brasil pela editora Mino, em capa dura, né? E também é uma história, ela é curta. Então, assim, os últimos quadrinhos que eu trouxe aqui do Ed Brubaker são todas histórias curtas, né? Mas ao contrário dos outros, que é tudo one shot, esse daqui tem uma continuação. Na verdade, a história em si, ela começa e termina aqui. Mas aí tem outras histórias envolvendo Reckless que já saíram, né? E vai sair mais um agora, no momento que eu gravo esse vídeo. Que dia é hoje? Hoje é dia 9 de junho, né? Se não me engano, no dia 18 está previsto para sair mais um título do Reckless. E está em pré-lançamento na Amazon. Então quem que é Reckless, né? Reckless é esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz de costa aqui, com essa machadinha aqui. Na verdade, ele é o Ethan Reckless. Reckless é o sobrenome dele, né? Ainda tem aqui outros personagens, né? A Rayleigh, a Anna. Esse aqui é o Lloyd. Eu não lembro o sobrenome dele agora, mas é Lloyd alguma coisa. Daqui a pouco eu lembro, ou quando a gente passar pela página, de repente eu falo. Bem, uma coisa muito interessante nos quadrinhos do Ed Brubaker é que ele sempre conta histórias que são lá dos anos 70, 80, né? Nunca são histórias atuais. Enfim, faz histórias onde o cenário é um tempo antigo, né? Assim, no nosso tempo. No caso aqui, a história se passa em 1981, lá no comecinho dos anos 80 do século passado. Então, o Ethan Reckless, ele é um homem que resolve problemas. Essa aqui, a Anna, é uma assistente dele. Essa Rayleigh, ela é uma cliente. E para ele resolver o problema da Rayleigh, ele acaba chegando nesse rapaz aqui, nesse senhor aqui, que é o Lloyd, né? E até é legal, ele colocou aqui, ó. Esse encerramos as atividades. É o cinema onde ele mora, onde Reckless mora. Chama El Ricardo. E aí, como o cinema está inativo, né? Não está funcionando, ele encerramos nossas atividades. Então a gente tem aqui uma história de suspense, um pouco de mistério. E a gente tem esse personagem que é o Reckless. E ele, em alguns momentos ou em algum aspecto, ele me lembrou muito o Jack Reacher, o primeiro filme lá do primeiro filme com o Tom Cruise, né? Que ele tem um soldado que ele é preso por alguma coisa que aconteceu ali na história, e ele vai até a cidade, né? Que ele dá um cartão pro cara, e se esse cara tivesse um problema, era só ligar para ele que ele resolvia esse problema, e ele vai até a cidade para descobrir, né? Investigar e descobrir o que aconteceu. Em alguns aspectos, a história me lembrou isso, né? Mas só em alguns. A história não é uma história chupada, entre aspas, de lá, né? O que acontece? Um ponto aqui nessa história é como que ele cria a narrativa. Ele começa a história de um ponto, tá vendo? E aí ele volta alguns meses no passado e começa a contar a história. Começa a contar a história até onde ela chegou lá no começo, entendeu? Então você tem aqui a história se passa em Los Angeles em 1981. Já tem aqui a fachada do cinema onde o Ethan mora. E nós temos aqui ele assistindo um filme antigo e tem a secretária dele passando alguns telefonemas. O que acontece? Esse cara é o seguinte, ele é um surfista dos seus 30 e poucos anos, que ele começou a ajudar uma pessoa. Ele tinha uma amiga, aí essa amiga tinha uma amiga que tinha um problema, e ele resolveu o problema, e ela pegou e
e deu uma grana para ele. Ele tinha resolvido. Se eu não me engano, essa primeira coisa que ele teve que fazer foi o seguinte: o marido dessa mulher aí, né, fugiu com o dinheiro com as economias do casal. E aí ele foi contratado pela mulher para ir atrás do cara e conseguiu o dinheiro de volta. Aí no final ele ganhou uma grana. Então ele acabou entrando assim. De repente apareceu um outro trabalho, no mesmo estilo, né? Depois apareceu um cachorro que sumiu, se eu não me engano. Quando ele viu, ele estava fazendo isso. Ele é contratado para resolver problemas. Ele recebe lá a informação que ele precisa, ele investiga e vai atrás e resolve o problema da pessoa. Esse é o Ethan Reckless. O interessante é que essa investigação que é mostrada aqui nesse primeiro quadrinho tem a ver com uma pessoa do passado dele. E aí ele vai... Conforme ele vai investigando, a gente vai descobrindo mais do passado dele, né? A história é contada através da investigação, assim, entre a investigação dele para resolver o problema dessa pessoa, também é mostrado quem ele era, o que ele fez, né? Por exemplo, ele era um garoto que o pai era se não me engano, da Marinha, e para o menino não ir para Saigon, né? Não ir para o Vietnã, para lutar Vietnã, o pai dele conseguiu uma boquinha para ele no FBI. Então ele começou a estudar lá no FBI e a trabalhar, e a primeira missão dele foi de ser um infiltrado, onde ele conheceu essa pessoa aqui, que é a Rayleigh. E ele comete esse personagem que ele não é um super-herói, nem é alguém perfeito. Ele é um cara que erra bastante, é um ser humano como qualquer um. Então ele vai explicando aqui na história, durante a incursão aqui da investigação, ele vai mostrando também o passado, o Ed Brubaker vai mostrando o passado dele, então a gente vai entendendo os dilemas que ele tem, os problemas e outras coisas mais. Olha que bacana, né? Então, e aí durante a história vai acontecendo algumas reviravoltas, né? A gente é pego de surpresa em algumas situações, tal, né? Tem bastante ação. O cara, ele mete a porrada em quem precisa meter a porrada. Ele é um sujeito forte, né? E ele também tem contatos assim. Ele tem um amigo da polícia. Então isso facilita a vida dele também como investigador, não oficial, né? Outra coisa também a respeito assim do quadrinho é que é um quadrinho, ele é por inteiro, ele não tem capítulos. Ele foi escrito, desenhado por completo. A única coisa que ele tem é que a cada 4 ou 5 páginas, ou um pouquinho mais, ele tem um título. A gente vai passar aqui, ó. Como não desperdiçar segundas chances. Aí vai contando um pouco. Aí mais um pouco, você tem aqui a arte da guerra, né? Então ele escreve uma história inteira, com começo, meio e fim. Aqui, ó, Lloyd Wider, o nome daquele sujeito da capa lá. E no final a investigação dele leva para esse cara, tá vendo ele aqui, ó. Então essa história termina aqui. Essa história que começa aqui termina aqui. Você não precisa comprar outro livro. Se você quiser ler só ela, você consegue ler normal. Mas é claro que se você for que nem eu, você vai ficar curioso para saber mais do mundo de Reckless, né? É um personagem bastante interessante, que eu tenho certeza que se você gosta do Ed Brubaker e do Sean Phillips, você vai curtir muito. Aliás, esqueci de falar, né? Ele foi o colorista dessa história, é o Jacob, né? Jacob Phillips. Como tem a maioria dos quadrinhos aí também que eu tenho lido deles, quem tem colorido é o Jacob, filho do Sean Phillips, né? Então, só mais informativo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.